Salve, salve galera! Sejam muito bem-vindos aqui a mais um Switch Convida. E o convidado de hoje será o Eduardo Ribas, lá do Perraps Podcast e também do site, galera. Salve, beleza? Como você tá? Toda hora aqui, acabei o trabalho, tô 100% focado para trocar essa ideia contigo. Cara, brigadão mesmo, velho, por aceitar aqui o convite, mano. É um prazer poder falar contigo. E, mano, eu queria já começar falando um pouco, cara, da criação do Perraps, cara. Como é que foi isso? Bom, já tem um tempo, viu? Já tem 12 anos aí de estrada. É, Caraca. pois é. Bom, eu desde sempre eu quis ter, né, algum jeito de me expressar e tal, principalmente falando sobre rap, né, que é uma parada que eu gosto demais, a cultura hip hop no geral, né? E eu fiz faculdade de jornalismo e todos os trabalhos que eu podia eu falava sobre rap, tudo que dava, assim, né? Até os professores ficarem de saco cheio. A chance, né, mano? Pois é. E aí eu pensei, pô, eu podia, já que eu estou estudando jornalismo e a cultura hip hop é uma paixão, então poderia tentar juntar as duas coisas, né? E só que eu nunca tinha pensado com tão afinco assim de criar um veículo mesmo, né? Mas só que nisso tinham alguns que já existiam e eu admirava. Tinha o Bocada Forte, tinha o Real Hip Hop, tinha o Rap Evolução. E eu pensava, pô, se os caras fazem, eu também consigo, né? É, também consigo, né? Pois é. E aí nisso eu comecei a fazer estágio em uma rádio nos meus 2 últimos anos de faculdade. E aí eu conheci a Débora. E a Débora, ela é uma amiga que tinha um outro amigo em comum que gostava muito de rap também, né? E inclusive ele era DJ e tal, DJ numa banda. Aí ela conseguiu apresentar nós dois. Ele, coincidentemente, estudava jornalismo também na mesma turma que eu, só que na parte da manhã. Eu estudava à noite, ele na parte da manhã. Aí Pô, aí nisso bateu. bateu total. Aí a gente começou a se conversar, nem lembro por onde, mas ficamos trocando uns e-mails e tal. A gente viu que a gente tinha umas ideias parecidas e a gente falou, vamos começar um site? Pô, vamos ver aí o que dá. Aí começamos o Perhaps, nem lembro como a gente chegou nessa ideia de nome e tal, do que a gente ia fazer especificamente, mas conseguimos chegar nisso. E nisso começamos a fazer entrevistas, falar de alguns discos que a gente gostava, e o projeto surgiu. A gente seguiu junto por alguns anos, depois ele acabou se afastando, que ele, sei lá, ele estava conectando com algumas outras coisas que se Sim. relacionavam mais com ele na época. Eu segui por um tempo sozinho aí, né? Tipo, aquela correria, você deve saber bem aí. Você faz também o corre do Suíço sozinho ou você tem alguém que te ajuda? Não, cara, o meu canal mesmo eu faço sozinho. Eu também participo de um outro canal, que aí já tem uma galera já envolvida, mas o Switch TV mesmo eu vou sozinho. Então eu tô ligado nessa correria, cara. Pois é, pois é. E aí nisso foi difícil manter sozinho por um tempo. Depois apareceram algumas pessoas interessadas em somar, né? Alguns colaboradores. E dois deles hoje fazem parte dessa equipe mais editorial, né? Que faz o site continuar andando, que é o Paulo Silva, que antes ele era de um outro projeto, que é o Podcast Mano, que deu uma parada aí, mas segue existindo. E a Patrícia Oliveira, que é uma amiga designer, que é quem soma com a identidade visual do canal, que tudo que tem lá de arte e tal é responsa dela, né? E nisso a gente expandiu de só textos para ter vídeos, uma época que esse outro camarada, que é o Daniel Cunha, ele que filmava e editava, tanto que quando ele saiu a gente parou um pouco de fazer vídeo, né? A especialidade Hum, dele era vídeo e texto, a minha era texto e redes sociais. Então a gente sim. junto conseguiu fazer uma parada bem legal, né? E aí, depois, quando entrou a Paty, quando entrou o Paulo mais recentemente, a gente começou a aproveitar a expertise dos dois também para fazer outras coisas. Aí fomos também, criamos o podcast, voltamos a investir bastante nas redes sociais, e aí a gente vai tentando sobreviver com o que tem na mão, né? E tem vários colaboradores também que se aproximam, né? Querendo escrever, querendo fazer resenha de discos e tal. Aí o Perrapper era bem focado, né, em rap e em cultura hip hop.
E também sim. sempre foi um desejo meu falar de NBA, porque eu enxergo as duas coisas muito próximas, né? E aí Cara, anda lado a lado, né, mano? então, a gente acha, mas tem muita gente que não enxerga essa proximidade Sim. dos É, assuntos. E nisso a gente falou, pô, vamos explorar um pouquinho mais, né? Vamos mostrar para a galera por que que esses temas se unem. E aí, do último ano para cá, a gente tem abordado mais o tema, a gente tem trazido os assuntos no podcast. Aí eu tive a sorte de poder contar com um parceiraço meu que também está no corre do rap aí há até mais tempo do que eu. O projeto que ele tinha, o programa Freestyle, ele existia há 13 anos. Eu digo existia porque ele está meio caraca, pausado, mas ele sempre vai e volta, né? Não vejo ele como algo que terminou. Aí eu trouxe ele, o sim. Marcílio Gabriel, para falar de basquete comigo, e ele me apresentou também o Marquinhos e o Diego Silver, que são do área restritiva, Várias. para poder somar com a gente também, tanto que o Perhaps e o área viraram parceiros. E aí você tá ligado, né? Você começa a trocar ideia sobre basquete, vai conhecendo as pessoas, o pessoal vai se aglutinando ali, um ajudando o outro. E aí eu tive a sorte de conhecendo várias pessoas muito legais nessa trajetória. E tô conhecendo agora você também, né? Pô, cara, é um prazerzão. E, mano, isso é a coisa que eu mais achei da hora na comunidade do basquete, né? Porque quando você começa a acompanhar, meio que, velho, tu tá sozinho ali, né? Você não conhece muita gente, porque, tipo, o Brasil é o país do futebol. Não é todo mundo que vai trocar ideia sobre basquete. E quando eu entrei, né, no mundo do YouTube, começando a trabalhar com internet, velho, o tanto de gente que eu consegui conhecer por conta da NBA, cara, é muito foda, né, velho? Você conhece muita gente mesmo. E é uma galera que é muito aberta, né? Não, total, super receptiva, né? De trocar ideia, de explicar coisa, de querer fazer alguma produção junta, ou se juntar para trocar ideia mesmo, né? Aí vão surgindo vários grupos no WhatsApp, vai surgindo, é, sei lá, vem escrever aqui no meu site, ou vem participar do meu podcast, né? Uma coisa vai atraindo a outra, mas é legal que com isso se forma uma comunidade, né? Em volta do basquete especificamente no entorno da NBA, mas assim, no basquete como um todo, né? E aí disso vai se desmembrando para várias coisas, né? Tem gente que consegue se encontrar pessoalmente, quando a gente podia se encontrar pessoalmente, né? Tem as ligas de fantasy basketball também, que eu gosto bastante, já jogo um tempo. E aí nisso você vai mergulhando cada vez mais no assunto, vai aprendendo, aí você começa a ouvir podcast gringo, acompanha site gringo, e vai embora, né? E você vai vendo também que não é só o jogo em si, né? Que você vê que É, essa coisa no entorno do basquete é muito maior e o limite é meio que você que coloca mesmo, assim, né? Porque se você continua mergulhando, você vai descobrindo várias coisas, vai se conectando com outros assuntos, né? É muito legal. não, e por isso que eu falo, cara. Por isso que a gente tava até começou a falar do assunto da cultura, né, do hip hop com basquete. Pra mim, as duas culturas, cara, pra mim anda lado a lado, né? Pra mim, o maior exemplo disso foi a ascensão do Allen Iverson, né, cara? Que ele chegou mostrando que sim, a cultura do hip hop tinha sim e tem sim espaço dentro da NBA. E na minha opinião, a NBA hoje é tão grande assim, muito por conta dessa cultura do hip hop, do rap, que, cara, é uma cultura global, mano, global, é algo incrível. Por isso que eu gosto muito do Per Raps, cara, porque lá você consegue, você encontra tudo, entendeu? Você tem um rap que eu curto pra caralho, mano. Juntando com a NBA, velho, é um combo perfeito, mano. Verdade, né? Pô, legal, legal saber disso. E legal também ver que outros sites começaram a enxergar também essa conexão e começaram a falar do assunto, sabe? É, isso é legal também, quando a gente vê que a gente consegue influenciar de uma forma positiva, assim, de abrir esses caminhos e falar, ó, tem mais esse galho aqui que dá para você curtir também, né? É uma coisa que também está conectada. Esse lance que você estava falando do Iverson é legal, que assim, ele acabou ficando muito conhecido por ter sido um dos caras aí que trouxe mais essa pegada hip hop para a NBA. Mas antes Sim. dele, na liga, né, no high school, quer dizer, no college, na verdade, né, na faculdade dos americanos,
teve aquele time do Michigan, que o Jalen Rose fez parte, que Sim, era um Fab Five, né? Que tem até um documentário muito legal. E foda aí pra eles caramba. usavam os shorts mais largos, usavam a camisa também os números maiores, né? E tinha uma atitude também, né? Uma atitude toda diferente, que é até um pouco contra os protocolos da época ali, né? E aí o Allen Totalmente, com. Iverson, o Allen Iverson, na faculdade, quando você vê, ele é até mais comportado, né? Ele não tá com tanta tatuagem, ele não usa o uniforme largo. E aí, quando ele tá em Georgetown, né? E aí, quando ele vai para a NBA, também, os primeiros anos ele está mais comportado, aí ele vai se Sim. soltando, né? Ele vai colocando a headband, vai fazendo tatuagem, aí a barba, o cabelo, aí ele vai incorporando todos aqueles elementos. Os outros jogadores também vão conseguindo se sentir à vontade para também participar dessa cultura. E aí chega até um ponto que a NBA precisa colocar uns protocolos lá, né? De tem que se vestir de terno em tais ocasiões, né? Tipo, nas entrevistas e tal. Mas ele conseguiu, com essa atitude dele, né? De marrenta, de bad boy, né? Trazer esse lado da cultura hip hop para a quadra. E hoje você vê que, assim, os jogadores da NBA são amigos dos principais rappers aí, né? E vice-versa. LeBron sempre andando lá, né? Com o Drake, andando com o Travis Scott, né? Os rappers também vão assistir os jogos e eles também gostam bastante de basquete. Você pega o Common, que participa dos Jogos das Estrelas, né? Do final de Jake semana das Estrelas, sempre joga. Jay-Z, você pega os Migos, né? O Quavo sempre está lá assistindo. E aí você vê que essas coisas se conectam bastante, não só no jeito de vestir, mas também na atitude, na postura, na questão política que a gente viu bastante, né, na última temporada também, o posicionamento dos jogadores que acho que só expandiu, né? Não, E eu acho que é incrível. legal e é bacana mostrar para as pessoas, né, que essa conexão existe. Não, com toda certeza, cara. Essas últimas manifestações foi algo que me deixou muito orgulhoso dos jogadores da NBA. Porque em muitos esportes você acaba vendo os jogadores não se manifestando, não dizendo realmente o que eles pensam. E nessas últimas manifestações, cara, que tiveram, cara, a maioria, para não dizer todos os jogadores da NBA, todos se manifestando, dando a sua opinião, dando a cara a tapa, né? Porque querendo ou não, o alcance que aqueles caras têm, a exposição que eles têm na mídia é algo gigantesco. Então você vê um jogador como o LeBron James, por exemplo, que talvez seja o maior dessa última geração, se posicionando, falando o que ele pensa, cara, pra mim é um exemplo gigantesco, cara, gigantesco. Sim, e a gente está vendo que eles estão influenciando outros esportes também, né? É claro que assim, a NBA ela não é, né, a única liga que tem jogadores que protestam. A gente já viu Sim, isso em outras modalidades, nas Olimpíadas, né, há muitos anos. E eu acho que é importante olhar também para trás, porque o que esses atletas fizeram no passado fez com que hoje com esses certeza. atletas da NBA tivessem repertório e se sentissem aptos a protestar, né? Mas o legal é que assim, a NBA ela já teve os seus momentos em que ela não era tão progressista quanto ela é hoje, né? Por exemplo, É, se a gente olhar lá para o passado, era uma liga que começou só com atletas brancos e teve muita resistência à entrada dos jogadores negros. Quando eles principalmente entraram com o também, cara. Quando o pois Bill é, Russell entrou, teve uma exatamente, resistência o Russell teve que brigar demais. muito. Sim. E aí, aos poucos, com esses avanços todos, com muita luta, a liga foi tendo uma característica mais progressiva, né? E aí você pega o Adam Silver, que é o manda-chuva hoje da liga, ele já tem uma cabeça mais para frente, né? Ele empodera os atletas para que eles possam se expressar, para que eles possam trazer as suas dores e as suas lutas também para a quadra. E foi uma coisa também um pouco arriscada financeiramente falando, né? Porque a gente sabe que Com certeza. o mundo inteiro passa por um momento, né, em que tem esse debate, né, de pessoas mais conservadoras e progressistas. Os Estados Unidos, particularmente, né, com o governo Trump, estava passando muito por isso. Agora, Muito, felizmente, ele verdade. saiu da cadeira da presidência, então talvez melhore um pouco. Mas, assim, o Trump mesmo, né, ele criticou bastante a postura dos jogadores, mas eu acho que a liga saiu fortalecida,
porque conseguiu impor a sua visão, né? Com camisas, com alguns dizeres, com várias entrevistas. A imprensa também se engajou bastante nessa história Muito, para cara. fazer as perguntas para os atletas, as perguntas certas para que eles pudessem responder. E os jornalistas que não entravam muito nisso, às vezes perguntavam de uma coisa, aí o atleta ia lá e falava, o jogo foi muito bom, mas é importante trazer atenção para essa questão, porque é, homens e mulheres negras estão sendo mortos pela polícia nas ruas, e a gente precisa olhar com atenção para isso, a gente precisa olhar para a forma que homens e mulheres negros são tratados pela polícia, a gente precisa de uma reforma, a gente precisa de atenção da nação. Então, assim, eu acho que o fato dessa luta que aconteceu esse ano nos Estados Unidos e que eclodiu aí para o mundo inteiro, para várias partes do mundo, teve uma participação muito importante, se não fundamental, da NBA e dos seus jogadores. Que assim como você falou, eles conseguiram utilizar essa força na imagem que eles têm para algo além do esporte, né? E se a gente Sim, for observar a história do esporte, vários atletas fizeram isso ao longo da história. Alguns não acabaram muito bem, porque foram repreendidos, né? Foram até boicotados, banidos. A gente tem a história recente do Colin Kaepernick, né? Na NFL, sim. a Liga de Futebol Americano. Assim, quando ele começou a protestar, deram um jeito de, né, tirar ele da liga. Então, ele tinha lá um contrato com o 49ers, acabou não sendo renovado. Ele continuou treinando, mesmo não estando no time, mas ninguém mais queria contratá-lo, né, porque enxergaram ele como um agitador. Só que ele continuou sendo reconhecido pelo trabalho dele, né? Teve um anúncio bem icônico da Nike, né, que colocou ele no destaque Foi e muito foi bem legal. impactante, né? Ele ganhou alguns prêmios, né, pela postura dele e tal. Só que infelizmente o que ele mais amava, o que ele mais queria, né, além de poder ter Pô, a sua voz ouvida, acabou, né? Porque ele não pôde mais verdade. jogar futebol profissionalmente. E ele era um cara que quando ele chegou, assim, eu nem acompanho tão de perto a NFL, né? Mas quando aconteceu esse caso todo dele, eu fui ler um pouco a respeito. E ele chegou com muita moral, né? Quando ele era novo, quando ele chegou na liga, ele era um atleta muito promissor, né? Porque ele tinha Sim, um baita potencial. físico, uma velocidade, exatamente. Então, assim, esses boicotes que acontecem na carreira de alguns jogadores faz com que esse protesto seja desestimulado, né? Então, assim, você pensa, pô, eu não vou ser essa pessoa que vai protestar, porque senão amanhã ou depois, quando forem renovar um contrato, vão falar, esse daí é aquele cara que arranja encrenca, então vamos pensar Verdade. duas vezes, né? Só que o Aí não vai reflexo. querer estar, não vai querer ter essa exposição. Exatamente, Isso é verdade. exatamente. Só que quando é um movimento mais coletivo, igual aconteceu com a NBA, a gente consegue ver como esse reflexo é importante. Ó, se eu estiver ouvindo a cachorrada, me desculpa, mas eles adoram participar de uma live. Quando a gente vê esse movimento coletivo, a gente vê isso se espalhando para outros lugares, né? A gente vê o futebol feminino, que foi muito para cima. A gente vê Muito, isso é verdade. a gente vê isso chegar no futebol masculino agora também, né? Teve esse caso recente, né? Do PSG estava jogando, Do- acho que era o PSG contra o Shakhtar, se eu não me engano, né? Shakhtar Na Donetsk. verdade, é no time da Turquia, cara, mas me fugiu o nome. Me fugiu o Tá. nome. É que o Shakhtar é de lá, mas eu não tenho certeza se eram eles. Aí teve essa questão, né, de racismo por conta de um árbitro, né? Eu acho que foi o quarto Não, árbitro. E bizarro, aí né, cara? eles se juntaram ali e falaram, olha, se esse cara estiver no jogo, a gente não vai ficar mais em campo. E todo mundo se juntou e saiu, que é uma atitude no futebol que a gente vê acontecer pouco, infelizmente. E até a gente viu o Neymar fazendo parte disso. E o Neymar foi muito criticado por várias vezes por não se engajar nessa questão racial. E eu achei muito legal da parte dele essa evolução mesmo, né? De falar, não, eu tenho que me juntar a isso. Mesmo no passado, quando perguntado se ele se via como negro, ele disse que não se via, mas eu acho que isso mudou na cabeça dele. E Também acho. mesmo que ele não se veja
O racismo é uma questão que todos nós precisamos nos engajar, né? Brancos ou negros, é, precisamos nos engajar, porque senão ele não vai resolver, né? Quem sofre com Claro. isso são os negros, só que se a gente fica sofrendo e apontando para a questão, mas os brancos que são os atores dessa questão, dessa problemática, não agem para mudar suas atitudes e para Sim, se ficarem questionar. apáticos, não. Exato, aí fica essa coisa do oprimido gritando aqui que o problema está acontecendo e o opressor minimizando a dor do oprimido. E aí nada acontece, as coisas ficam na mesma. E felizmente a NBA está conseguindo trazer atenção para esse assunto e eu acredito sim que avanços estão acontecendo. E como os Estados Unidos são essa potência, né, do esporte, de cultura, e tudo que acontece lá reverbera para o mundo de alguma forma, então, isso acontecendo lá e continuando a acontecer, naturalmente vai reverberar aqui no Brasil e em tantos outros países. Então, eu vi isso tudo de uma forma muito positiva. Apesar da gente ter um ano de 2020 que a gente falou, putz, né, essa pandemia atrapalhou tudo, que ano malo e tal, Cara. teve muita coisa legal que aconteceu e essa é uma delas, né? E que legal que veio do basquete. Não, com certeza. E eu acho que esse movimento dos atletas abriu portas e vai conseguir colher frutos muito positivos, cara, lá na frente. Eu vejo que é o início de um novo movimento, de jogadores realmente lutando pelo que eles acreditam. E eu acho que isso vai se estender durante anos e anos e anos. E eu também vejo com muito bons olhos o que os jogadores fizeram. E, cara, eu acho que momentos melhores virão. Eu sou um cara muito positivo e eu procuro sempre olhar dessa maneira. Claro que é uma luta que infelizmente ainda existe, porque não deveria existir mais, porque não deveria existir esse motivo dessa luta, né? O racismo já é algo, infelizmente, está nessa nossa sociedade há séculos e séculos. Mas, cara, eu espero que, sinceramente, nos próximos anos isso se dissipe, cara, porque é algo totalmente ridículo, cara, ainda existir isso. Em pleno 2020 ainda existir racismo. E, cara, eu Sim. queria conversar com você sobre o rap, velho. Como é que você conheceu o rap? Qual foi o primeiro artista que você escutou? Olha, eu me perguntaram isso há um tempo e eu estava tentando lembrar e eu não estava conseguindo, mas provavelmente foi algum artista internacional. Eu, uma das primeiras lembranças que eu tenho assim de ouvir o rap com atenção foi na casa de um primo meu que ele já é falecido, que era tipo um irmão mais velho assim, que ele faleceu em um acidente. Ele morava no litoral de São Paulo assim, e tal. Às vezes ele passava, eu moro em São Paulo mesmo, né, não no litoral. E às vezes ele vinha para minha casa passar um tempo, ele trabalhava, tal. Às vezes eu ia passar um tempo na casa dele, eu e minha irmã, tal. E eu lembro que uma vez que eu fui na casa dele, ele botou as músicas dele que ele ouvia, e ele era bem eclético, assim, né? E aí eu lembro que ele colocou para tocar Tupac Shakur, e ele colocou um outro grupo que chama Bone Thugs and Harmony, que é também um grupo assim que ele é bem gangsta, mas os caras ele- ele- eles eles rimam e cantam, eles mesclam, né, essas duas coisas, que é uma coisa hoje que é muito comum, mas lá atrás não era. E Era aí eu bem lembro, e aí eu frente, lembro né? que, sim, eu lembro que eu via esses dois, né, tanto o Tupac quanto o Bonnie, e eles tinham uma potência vocal muito grande, assim, que mesmo eu não entendendo o que eles estavam falando, aquilo mexia comigo, me arrepiava, tal. Eu falei, caramba, que negócio doido, né? O que será que é isso? Aí eu nem lembro de trocar muita ideia com esse meu primo sobre isso, mas eu perguntava o nome e tal. E lá atrás, né, não era tão fácil assim de você chegar nas músicas. Hoje você vai lá, digita, acha e vai que vai. Mas por outro lado, o legal dessa dificuldade é que você parece que vai com mais afinco assim na pesquisa, né? E aí Sim, é verdade. é, eu fui atrás, ouvi algumas coisas e tal, gostei. E depois aqui no Brasil, eu lembro que um dos primeiros que eu ouvi que me impactou foi o X. E aí tinha uma época ali no começo dos anos 2000 que ele tinha uma música que chamava Os Mano e as Mina, que tocou pra caramba assim também. E Lembro. é,
E aí eu falei, pô, que negócio legal, né? A ideia que ele apresentava, tal. E aí eu fui começando a ouvir, aí conheci a 105 FM, que é uma rádio que, assim, não toca só rap, mas tem faixas de rap, assim, que influenciou também muita gente, ajudou muita gente a conhecer muito grupo bom, muito artista bom. E aí eu fui nessa, né? Mergulhando e tentando conhecer cada vez mais. Ainda era novo, não ia para show, depois mais pra frente eu comecei a ir. Aí não conhecia muita gente que gostava, que meus amigos eram mais do hardcore, eles gostavam de outras coisas. Sim. E aí, depois eu fui conhecendo pessoas que gostavam muito de rap, que me apresentaram vários grupos. E aí, com isso, você vai, né, encontrando outras pessoas com gostos semelhantes. Aí eu comecei a ter companhia para ir para os shows e tal. Aí as coisas foram melhorando nesse É sentido, né? muito mais, né, cara? Sim. Você ouve também? Você Não, curte, né? Você falou, né? cara, eu curto pra caramba. Eu lembro que o primeiro grupo, assim, que me impactou mesmo, onde fez eu começar a escutar mesmo, foi Racionais, cara. Racionais Quando eu escutei, cara, eles desbravaram, né, velho? E uma coisa sim. que eu tô gostando muito é que nesses últimos anos, meio que o rap tá se renovando, cara. Com o Djonga, muito forte mesmo. A cena trap Criolo, também ficando forte, né? o próprio Matuê, cara. Você tá Matuê escutando o estourou Matuê, esse ano. cara, tá estourado. O E eu Matuê e o Orochi esse ano, nossos números deles foram absurdos, assim. Eles conseguiram fazer. O Lennon agora, pro final do ano, também chegou bem forte. Não. eu lembro que cara, eu vi o Orochi nas batalhas, velho. Eu vi muita batalha do Orochi, mano. Aham, sim, bem essa pegada. E o legal do rap é isso, né? Tanto o rap quanto o trap, porque eu considero o trap como mais um galinho ali do rap. Tem gente que não gosta disso, Também, acha que é também outra acho. coisa. Mas muita gente boa, né, do rap e do trap veio de batalha, né? Então é uma escola muito importante, né? Eu tive o privilégio aí de acompanhar também muito MC que começou também nas batalhas, como o próprio Emicida, O Rincon MC. Sapiência, Projota, Rashid, essa galera toda vivia ali, né, nas batalhas e hoje em dia são os maiores artistas aí do rap, né? Não, e você tá. Eu assisti recentemente, cara, o especial de 10 anos do Emicida. Cara, o que foi aquilo? Toda a Demais, né? música arrepiava, velho. Eu tava Sensacional, cara. nesse show, hein? Imagina viver o negócio lá na hora. Demais, Cara, que, demais. que show foi aquele, velho? O Emicida também é um artista que, cara, é Outro totalmente patamar. diferenciado, Sim, ele é. totalmente diferenciado, cara. Então, ele é. E o Emicida, eu tive o prazer também de, nesse rolê aí do Perhaps, eu e esse meu parceiro Daniel, a gente teve o prazer de fazer uma das primeiras entrevistas com ele, né? A gente encontrou ele na Zona Norte de São Paulo, a gente passou praticamente uma tarde assim conversando com ele. E depois a gente publicou essa entrevista que ficou gigante, mas a gente tinha uma pegada assim de dar voz mesmo pro artista, de não ficar editando muito a conversa. E ele ficou super feliz e até hoje ele lembra com muito carinho dessa entrevista, porque foi onde ele se sentiu representado, né? Bem representado, né? Porque ele pôde colocar para fora ali, porque assim, hoje às vezes as pessoas assistem as entrevistas dele e percebem, né? Como ele é eloquente, né? Cheio de palavras, cheio de ideias. Ele sempre foi assim. Então lá atrás ele tinha que falar menos porque ele era desconhecido, então ele tinha que ter, né, mais foco no que ele dizia. Mas como a Sim, gente conseguiu, como a gente tinha esse espaço e a gente tinha essa pegada de querer que as pessoas falassem mesmo para desenvolver suas ideias, a gente conseguiu dar esse baita espaço para ele e acho que por isso que a gente ganhou essa moral também, porque nada melhor que você poder expressar suas ideias sem ter muito corte ali de alguém ficar mudando o que você falou, ou pegando um trechinho e colocando ali num lugar que deixa tudo muito esquisito, né? Infelizmente, a imprensa tradicional às vezes faz isso, principalmente com quem é visto pela sociedade como marginalizado, né? Como o sim. negro, infelizmente, é visto e como o rap ainda é visto, apesar de hoje ter conseguido atingir um outro patamar mais pop, né? E isso eu vejo que aos poucos também é algo que tem mudado bastante, né, cara?
Eu tô lembrando aqui agora da entrevista do Djonga pro Pedro Bial, que foi algo, cara, que, pô, minha mãe assistiu, entendeu? E minha mãe nunca ouviu rap na vida, e ela achou sensacional, cara. Ela veio falar comigo, falou, não, um rapper lá falando com o Bial, mineiro, pô, achei legal pra caramba. E, cara, isso mostra que, aos poucos, o rap, eu não vou dizer que está sendo aceito, porque eu não acho que cultura tem que ser aceita, ela tem que estar lá, não é algo de fora. Mas aos poucos ela vai entrando mais na sociedade em si e deixando de ser algo marginal, como, por exemplo, Racionais foi um grupo que sofreu demais com isso, cara. A galera tinha um preconceito absurdo com Racionais. E se Uhum. hoje em dia a gente vê esses novos artistas tendo esse espaço, eu vejo que é de uma luta que há muitos e muitos anos tá sendo batalhada, cara, com pô, Uhum. sabotagem, passando pelo Aí, Racionais, e vem né, conhecida, muitas que já pegou uma nova modas. fase, né? Uhum, uhum. Então, é isso. Eu acho que é sempre importante a gente olhar para o passado, porque às vezes as pessoas acham que tudo brotou assim, e, sei lá, um influenciador conseguiu abrir espaço para um debate que está acontecendo em uma rede social, por exemplo. Se essa pessoa conseguiu fazer isso, é porque com certeza alguém lá atrás já chegou quando era mato e desbravou esse caminho, sabe? Então, no caso do rap é a mesma coisa, né? Talvez o rap ele sofreu duplamente, talvez triplamente, porque é uma cultura negra, sim, e o negro é marginalizado até hoje. É uma cultura que é política, né? Fala de política, questiona, Sim, e no Brasil isso é desestimulado, né? O pensamento crítico é é desestimulado, verdade. né? Então, assim, e olhou para isso como algo perigoso até, né? Então, as pessoas tratavam de boicotar, ou de não dar tanta moral, de não tratar como arte, né? E recentemente tiveram alguns fatores, assim. Eu acredito que na moda você já, na moda não, na história do mundo você já deve ter notado que tudo é muito cíclico, né? É, uma coisa que um dia é marginalizada, daqui a uns anos se torna algo pop, algo mais palatável, né? Sim. Porque vai passando por vários filtros também, né? O rap hoje, por exemplo, ele tem mais pessoas, mais presença de pessoas brancas. Tem mais MCs brancos, mais DJs brancos. E isso faz com que a sociedade, né, que tem um viés racista por todo o nosso histórico, aceite melhor. Então a indústria também vai aceitar um pouco melhor. A indústria também precisa de renovação, né? Porque não dá para ficar empurrando só sertanejo, não dá para ficar empurrando só rock. Uma hora precisa de um gênero diferente. Então ele precisa também tentar fazer com que alguma coisa que antes não era popular virar um pouco mais popular para que eles tenham de onde tirar dinheiro, né? Querendo ou não, o próprio gênero teve a sua evolução, conseguindo se desprender de alguns poucos temas que tratava para poder falar do que quiser, né? Então hoje a gente vê, né, rap acústico falando de amor, falando de temas que antes se associavam mais ao funk, né? É, você vê, que mais? Você vê rappers que antes só rimavam agora cantando também, ou tentando fazer uma mescla de canto com rima. Então você vai vendo assim que vários fatores precisaram acontecer para que o rap tivesse nesse status assim que ele pudesse ser consumido de uma forma mais ampla, né? Mas ainda assim, se Sim. você for olhar quais são os grupos que são mais consumidos, você pega, sei lá, não vou citar nomes, mas são grupos que prioritariamente têm integrantes brancos, assim, sabe? Então isso também revela um pouco dessa visão toda que eu estou falando para você, do viés racista. Assim como acontece nos Estados Unidos. Por exemplo, o Eminem espirra, fala que aquilo é uma música, vai bombar. Agora você pega um grupo assim, cheio de ideias, cheio de musicalidade, cheio de presença, que faz um baita de um trabalho, ele
às vezes não tem nem metade do que o Eminem, por exemplo, conseguiu colocar na rua. Assim, não tenho nada contra o Eminem, eu acho que ele é um ótimo MC, eu acho que ele tem boas e ótimas músicas, mas também tem as suas músicas ruins, como todo mundo, né, como todo artista. Mas, assim como na sociedade, o artista branco ele começa a corrida muitos passos à frente do artista negro, né? Então, isso faz com que essa diferença continue acontecendo. E tem o papo também da apropriação cultural, né, que a gente fala, né? Não, eu não acho, por exemplo, que o branco não deva fazer rap, nada a ver. Eu acho que todo mundo tem que se expressar musicalmente da forma que pode. Porém, a gente vê muito que enquanto o rap é 100% negro, no momento em que ele é 100% negro, porque foi uma forma, né, que a galera conseguiu se expressar e falar de suas dores e de um pouco da sua vida, isso é totalmente marginalizado. A partir do momento em que o branco entra, e aí o branco acaba se apropriando muito, né, do jeito de se vestir, do jeito de falar, de copiar alguns flows, né, de alguns artistas que já tinham a sua caminhada, isso começa a ser aceito, né? Por Sim, quê? já Porque muda. precisam colocar uma outra roupagem para a coisa virar, né? É, eu é isso, é o que eu estou falando, né? Eu acredito que tem artistas, eu acho que assim, os gêneros musicais, eles não precisa ser uma coisa assim, de esse gênero é exclusivamente negro e o branco não pode se relacionar. Não é isso. Eu acredito que precisa existir um respeito e uma e assim, e se reconhecer que é um gênero negro, de origem negra, e se ter e dar a devida importância para isso, né? E a Sim, todos esses problemas que eu estou citando, né? Do artista branco enxergar que o artista negro vai ter mais dificuldade pela forma que a sociedade é organizada, logo se ele consegue ter mais amplitude na voz dele e no trabalho dele, por que não, de alguma forma, já que ele respeita tanto essa cultura, já que ele quer tanto fazer parte e coisa e tal, por que não tentar usar essa potência e não tentar usar esse espaço, essa voz, para jogar luz para esses outros artistas? Recentemente com eu certeza. participei da audição da última música que o Felipe Ret lançou, e aí o que ele fez? Ele colocou no clipe duas atrizes negras e na entrevista ele falou assim, ó, eu quero só que elas falem, eu vou falar só alguma coisa ou outra, porque, mano, é para jogar a luz pro trabalho delas. E aí quando ele estava falando também, ele foi questionado, né, sobre essa coisa de ser um rapper branco, ele falou uma coisa muito interessante que eu não vejo outros rappers brancos falando, que é o seguinte: o pessoal tem muita dificuldade em admitir que é branco, né? Tipo, fica falando, ah, mas eu tenho um vô negro, ah, não sei o quê. Não tem problema você ser branco. Você pode dizer, eu sou branco e, entendendo tudo que vem com essa caixinha de ser branco, eu quero, dentro das minhas possibilidades, é, funcionar como uma ponte ou como uma porta para esses vários outros artistas talentosíssimos que eu conheço e que eu sei que estão por aí, mas que não conseguem nem metade do que eu consegui, né? Então, isso foi uma atitude legal que eu vi, que eu falei, putz, tomara que mais artistas consigam pensar como ele, ou que se inspirem na fala dele, para começar a promover algumas mudanças, né? Não, com toda certeza, cara. Eu acho que tem que. Eu falo, a música em si tem espaço para todo mundo, mas o espaço tem que ser justo para todo mundo, entendeu? Por Sim. exemplo, um cara que eu vi que tem na minha visão, tem uma importância muito grande para que o rap hoje seja ouvido em diferentes casos, diferentes gêneros. Na minha visão, o Projota ele teve um trabalho muito importante nisso, porque meio que ele saiu de um rap que era um pouco mais agressivo, ele vinha de uma cultura de um rap um pouco mais agressivo e se tornou um rap um pouco mais pop, né, cara? Um rap mais, como eu posso dizer, com mais arranjos, com mais acordes, com a batida diferente. Isso fez com que
mais e mais pessoas ouvissem o rap. Não que o rap antes não fosse bom, lógico que não. São estilos diferentes. Mas veja, essa transição que o Projota começou, e você vê hoje artistas como o Freud, por exemplo, que é outro cara que eu curto bastante escutar, cara, tendo esse espaço maior, conseguindo entrar em diferentes casas e alcançando um novo público, velho. Então eu acho que o rap, a tendência, cara, é só crescer e que bom, cara, que o rap tá voltando, assim, a ser mais ouvido, cara, porque tava sentindo falta de ver novos artistas, cara, tava sentindo muita falta mesmo. Tem bastante artista por aí, né? Eu acho que às vezes eles não conseguem chegar nesse destaque todo, né, que a gente esperaria deles, né? E você estava falando do Projota, até antes do Projota, se a gente for pensar, tem o Marcelo D2, por exemplo, né, que fez aquele lance, Tá, né, de misturar o rap com samba, e ele explorou muita coisa, né, muitas vertentes. O D2 ele sempre teve uma qualidade de produção musical e de trazer essa cultura do sample também pro rap, né? Entre outros, né? Dá pra citar outros nomes. O próprio Sabotage, né? Ele teve um, tá. ele teve um projeto junto com o Daniel Ganjamin, em que eles também exploravam várias musicalidades e ele meio cantava, meio rimava, assim. Então, assim, tem várias iniciativas legais. E o Projota é um cara que vem desse lugar, né? Ele acaba sendo fruto disso, né? Porque ele acabou bebendo dessas fontes também, e um cara antenado conseguiu pensar, pô, eu posso pegar isso desse ponto da história em que parou, né? E dar um próximo passo. Isso que é legal, né? Em qualquer gênero musical, especialmente no rap, né? De você forçar as, as barreiras, né, do gênero e não ficar encaixotado, ó, o rap é isso aqui, ponto final, nunca mais vai ser nada. É legal aquele artista que vem e fala, e se a gente for um pouquinho mais para lá, e para lá, e para lá, e se a gente quebrar essas barreiras e poder fazer o que a gente quiser, né? Então, nesse ponto, eu acho muito interessante. No caso do Projota, até especificamente, eu acho que ele forçou tanto que ele acabou migrando de vez, assim, pro pop, né? E eu não Sim, sei, por exemplo, ele lançou um último disco que está um pouco mais rap, né? Isso aconteceu com o Criolo também, né? Você acaba expandindo tanto as suas barreiras, né? Você acaba até migrando, né? Do seu gênero lá que você estava mais fechado na casinha, né? Que falaram para você, esse artista é dessa gavetinha. E acaba expandindo, acaba misturando várias musicalidades e você tagueado como um artista pop, né? Nisso, os dois foram para uma outra categoria e eu não sei, por exemplo, como que vai ser a repercussão desse disco do Projota, que é um pouco mais pop, quer dizer, é um pouco mais rap, mas tem elementos pop. Se a galera que curtia ele nas antigas vai continuar se conectando ou vai achar que, é. Projota já ficou pop demais, não quero. Assim como o próprio Criolo, que ele também dá indícios de que ele vai lançar coisas mais rap, né, nos próximos passos dele, e entender se essa galera que se conectava com ele mais ali nas antigas vai voltar a se relacionar, ou de repente vai desencanar e falar, não, agora ele já virou essa coisa, eu não quero mais saber. E É, também, né? e também se os fãs pop vão aceitar uma coisa mais raiz, vamos dizer assim, né? Tipo, o que é, querendo ou não, em algum ponto da carreira o artista volta pra uma coisa mais parecida com o que ele fazia no início, né? Que é quando ele também conquista um pouco mais de liberdade em relação a gravador, em relação a público, né? É, porque eu acho que chega uma fase do artista que ele já está no nível de consolidação que ele pode se dar o direito de, pô, eu quero tentar algo diferente, ou eu quero voltar ao que eu fazia antes, né? E eu Sim, acho isso importante para o artista, ele ter essa liberdade de, se gostar ou não, já é outra coisa. Mas eu acho legal quando você vê um artista como, por exemplo, o próprio Projota, que era um cara que, se ele quisesse se manter nessa linha do pop dele, cara, ele ia até o final da carreira dele, tranquilo, consolidado, sem problema nenhum. Mas eu acho muito, muito legal e até corajoso dele ele trazer um trabalho mais voltado pro rap, né, cara? Se arriscar, né? Eu acho que isso é importante. Um artista sim. que só fica acomodado acaba meio que
ficando na mesma, né, velho? Você não. Você Estaciona, às vezes até você larga de mão o artista, porque, cara, não tem nada novo. sim. E ver artistas desses se arriscando, eu acho muito, muito legal mesmo, cara. E pra mim só aumenta mais a cena do rap, cara, que aqui no Brasil é forte pra caramba, cara, forte pra caramba e, cara, nós temos artistas sensacionais aqui. Du, antes da gente terminar, cara, eu quero te fazer uma pergunta que eu faço para todos os convidados aqui. Não poderia deixar de fazer para você. Que, cara, eu sempre peço pro convidado no final do nosso papo citar um artista ou uma personalidade, uma pessoa que você tem como inspiração, que você se inspira no seu trabalho, na sua vida. Quem seria essa pessoa para você, cara? Caramba, hein? Lançou a É brava, difícil. agora me pegou distraído aqui. Deixa eu pensar. Já que a gente está falando de rap, né? Acho que tem algumas figuras que eu gosto de acompanhar, assim, que nem sempre eu acompanho super de perto, mas quando eu acompanho, eu de alguma forma eu consigo me nortear assim, pelo que eles fazem. Tem o próprio Emicida, né, que eu tive a chance de trabalhar diretamente com ele, é um cara que me inspira bastante. O Brown, com certeza, o KLJ, é um cara também que fala muitas coisas sensatas. E tem um artista que ele é mais underground, assim, mas que eu também é, gosto de observar bem de perto o trabalho dele, de trocar ideias, que é o Parte 1, Fábio Parte 1, que é irmão do Rap Hood. É um cara assim que Sim, ele é um produtor nota 11, assim, também é MC, assim, o público que gosta dele gosta bastante do que ele produz, mas ele faz tudo muito no tempo dele, assim. Então, às vezes, de repente, ele lança uma coisa aqui do nada e, pô, que legal, vamos celebrar, eles com tempo sem lançar. Aliás, é até um perfil muito legal de você acompanhar tanto pelo Instagram quanto pelo Twitter, porque ele fala umas coisas muito legais por ele. É @parte1. É, é bem legal. Mas são algumas das pessoas. E também tem várias minas bravas aí também, né? Que são muita inspiração para mim, que eu aprendo demais. Inclusive, a gente acabou não falando especificamente, né, das minas no rap, mas felizmente, eu acho que de 2019 para 2020 a gente conseguiu enxergar que, assim, se o homem estava na resistência ali de não aceitar ou de ceder espaço para a mulher no rap, elas chegaram na porrada, na qualidade, no talento. E hoje em dia tem muita gente de qualidade fazendo um trabalho legal. Você pega a Solto, você pega a Bisvolt, você pega o Rap Size, você pega. Mano, tem muita gente. Tem a banca do Rimas e Melodias, por exemplo, né, que tem a Tássia Reis, a Stephanie, a Rita verdade. Barbosa. Mano, tem muitos nomes. E além disso, tem várias minas DJs, tem várias minas produzindo também. E aí, felizmente, com isso, o rap começa a quebrar mais uma barreira, porque, Mais uma infelizmente, barreira. infelizmente, sendo um ritmo, sendo um gênero, sendo uma cultura que contestadora, subversiva, não necessariamente ela consegue também se desprender dessas barreiras da sociedade, desses preconceitos, né? Então, assim, Sim. também tem muito machismo, também tem muita homofobia, mas é isso, né? Felizmente é um gênero que também está, de alguma forma, conseguindo se reinventar, muito com a participação das mulheres, né? O público e artistas LGBTQIA+, também estão chegando, então tem muita coisa. Tem o Lucas Bumbit, que está chegando forte aí, que faz parte do Quebrada Queer. Rico da Laçã, que vai lançar um disco de remix de um dos álbuns dele, que vai fazer 5 anos, também vale a pena ficar atento, entre tantos outros. Então, assim, eu gosto do rap por várias coisas. Eu gosto por ele contestar, eu gosto pela musicalidade, eu gosto dessa cultura do sample, né, que é você reinventar uma música praticamente do zero. Eu gosto da atitude, eu gosto dessa cultura que empodera, né? Muita gente fala, o hip hop salvou minha vida, e quando a gente vai perguntar o porquê,
a gente entende, né, o quanto a cultura trouxe de autoestima, o quanto a cultura foi fundamental para que a pessoa se enxergasse como parte da sociedade, como uma pessoa bonita, interessante e não ser invisibilizada da forma que a imprensa faz, da forma que, sei lá, pessoas com mais grana fazem, né? Então, assim, é uma cultura que traz essa autoestima, né? Principalmente para a galera preta, né? Então, isso é algo que tem que ser enaltecido também. Não, sem a menor sombra de dúvidas, cara. E tomara que a cena só aumente nos próximos anos. Eduardo, Certeza. cara, queria te agradecer demais mesmo pelo papo, velho. Foi incrível mesmo. Com certeza irei te chamar mais e mais vezes, porque foi sensacional. E, cara, antes só pedir pra você falar pra galera aí suas redes, onde a galera pode te achar. Então, rapidinho, então. A gente tem um site que é o perhaps.com. Perhaps escreve Perraps. Então, perhaps.com. A gente também nas redes sociais está mais ou menos parecido. Às vezes tem um underline ali entre o per e o raps. Mas a gente está tanto no Facebook, quanto no Instagram, quanto no Twitter. Algumas redes mais ativas do que outras, né? Não chegamos no TikTok, nem pretendemos. Vamos deixar para a molecada fazer isso, né? Deixa E pra eles, né? e tem o podcast também, que hoje é onde a gente mais investe energia e a gente está nos principais players. Valeu. Espero que você continue ouvindo, espalhe para os amigos e um dia, de repente, a gente vai se encontrar por lá para trocar ideia sobre NBA, com certeza. Então, podem seguir a gente por lá, pode mandar ideia de pauta nas redes sociais e também sigam o Switch TV aí também, que está fazendo um trabalho bem da hora. Pô, brigadão. E, pô, é assim eu me despeço, cara, Eduardo, até a próxima. Obrigado novamente, foi um prazer. E é isso aí, galera. Obrigado pra todo mundo que assistiu e até o próximo programa.